Graça e paz. Levante um aleluia nessa tarde. Levantemos um aleluia. Graça e paz, Joelson. Bem-vindo, querido. Bem-vindo, Inaíra. Queridos, preciosos do Senhor, o céu vai guerrear nesta tarde por todos nós. Constância, bem-vinda, graça e paz. Ô, Andréia, graça e paz, bem-vinda. Nosso Rei está vivo. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo. Dê um like, coloque as mãozinhas, adore ao Senhor. Querida, bem-vinda, graça e paz. Na tempestade nós vamos exaltar ao Senhor. Aleluia. Ele venceu a morte. Jesus está vivo. E nesta tarde Ele se manifesta nas nossas vidas. Tudo bem, Marta, pastora? Tá boa, querida? Um abraço a você, ao pastor Adilson, ao povo da nossa comunidade em Mauá. Vamos cantar, vamos exaltar, vamos declarar. Levante um aleluia. Nosso Deus vivo está. É tempo de adorar, é tempo de glorificar ao Senhor, é tempo de exaltar. Graça e paz, Hernandes. Na presença dos nossos inimigos vamos declarar, cantar, glorificar, dizer aleluia. Vamos bendizer. O louvor é arma de guerra, o louvor é arma de vitória. O céu guerreia a nosso favor. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. No mundo está o braço da carne, conosco está o Senhor dos Exércitos. Oh, Vera, querida, minha preciosa irmã, esposa do meu grande amigo, Giovanni. Céu tem que guerrear nessa sala de oração por cada um de nós. Olha, na tempestade o que deve fazer? Adorar, cantar, dizer aleluia. Ah, Senhor, nós exaltamos o teu nome. Nós bendizemos o Senhor. Núbia querida, Simone, boa tarde, graça e paz. Una-se com os demais, adore, clame, levante um aleluia. Na tempestade o Senhor faz com que
Graça e paz, meus queridos, minhas amadas. Que alegria, que honra vocês me dão de estar comigo nessa sala de oração. Sexta-feira é a última sala de oração desta semana, em que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem falado conosco. Bem-vinda, Dani, bem-vinda, minha querida. E enquanto isso, levantemos mesmo as nossas mãos para adorar. Levante um aleluia na presença dos teus, dos meus, dos nossos inimigos. O Senhor tem vitória para todos nós nesta tarde. Eu creio que esta sala o Senhor quer falar com todos nós. E o tema que eu propus para você estar comigo é sobre tempestades. E me diga uma coisa, você está enfrentando alguma tempestade aí? Se você está enfrentando alguma tempestade nesse momento, coloca um likezinho aí, para a gente poder calibrar ainda mais o que o Espírito Santo quer comunicar a cada um de nós. Se você está vivendo uma tempestade, coloque um like agora, coloque agora. Deixe o Senhor agir com sua palavra e o seu Santo Espírito sobre todos nós nesta tarde. Será um tempo glorioso, será um tempo maravilhoso, sabe, irmãos? Eu estou com uma expectativa muito grande de que nós sejamos quase que arrebatados. Tamanha será a manifestação, o poder, a unção que o Senhor quer derramar sobre nós nessa sala de oração. É isso mesmo, dança, não é? Todos nós temos tempestades nas nossas vidas que temos que enfrentar, né, Naira, querida? Eu penso como cada um de vocês, nenhum de nós está imune a tempestades, nenhum de nós. Então, se você está enfrentando uma tempestade, coloca um like, coloca um aceno, coloca um joinha, coloque as mãozinhas aí para a gente poder caminhar aqui nessa sala de oração que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu creio que você e eu que estamos aqui, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma palavra, o Senhor quer se revelar a nós de alguma forma. Obrigado, Vera, obrigado, Regiane, obrigado, Simone, querida, obrigado mesmo. Cada um de nós enfrentamos muitas tempestades ao longo da nossa existência, né? É isso mesmo, Bruno. Nós não estamos imunes a nenhuma tempestade, né? Agora, deixa eu começar aqui fazendo uma pergunta. Você sabe de onde vem essa tempestade que você está enfrentando? Você procurou identificar? Será que nós sabemos de onde procede essa tempestade? É isso que eu quero nesta tarde compartilhar com vocês. Foi tão abençoador para a minha vida eu refletir no que eu vou compartilhar. A primeira pessoa com quem eu compartilhei foi a Nádia. Logo nas primeiras horas desse dia, eu disse a ela o que o Senhor estava falando, o que o Senhor estava revelando. É isso. Obrigado, Andréia. Será que nós sabemos de onde vem a tempestade? Muitas vezes nós não sabemos, nós não identificamos. E nós precisamos saber para que usemos as ferramentas certas para desviar, para acalmar, para apaziguar as tempestades. Então eu quero convidar você a ler duas passagens e vai ficar muito claro para todos nós de onde vêm as tempestades. Primeiro, abra, se você puder, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41. Eu quero ler essa primeira passagem. Pois tempestades podem
apresentar desafios e oportunidades para o nosso crescimento. Então, Marcos 4, do 35 ao 41. Eu vou ler para você. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Guarde esta informação. Jesus estava dormindo. Os discípulos o acordaram e clamaram. Preste atenção nesta frase que eu acabei de citar. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui tem um retrato muito claro de uma tempestade. Os discípulos estavam nesse barco, Jesus também estava dormindo, e então o mar se agitou, começou a ventar, começou a ter ondas altas, volumosas, e você leu comigo, tanto quanto fui abençoado, você também. Agora, eu quero te convidar a ler aqui uma outra passagem, que também é uma tempestade. Está no livro de Jonas, capítulo 1, verso de número 4 ao 6. Portanto, Jonas 1, 4 a 6. Primeiro é Marcos 4 e agora Jonas, livro de Jonas, do profeta Jonas, capítulo 1, do verso 4 ao 6. Olha só, preste atenção. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isto, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Olha só que interessante. Acompanhe o que o Espírito Santo quer falar com todos nós nesta tarde. Aqui retrata duas passagens, duas tempestades, e essas tempestades, elas produzem e vão produzir na minha e na sua vida, a partir de hoje, um crescimento. São desafios
que temos que muitas vezes enfrentar. Portanto, existem tempestades, e aqui eu quero que você preste atenção, que são enviadas por Satanás, como esta que os discípulos enfrentaram. Esta tempestade foi enviada pelo nosso inimigo, por Satanás. Agora, a outra tempestade que você leu comigo no livro do profeta Jonas, foi o Senhor quem provocou, foi o Senhor quem enviou. Então, o que é que eu quero nesta tarde falar com cada um de vocês? Primeiro, você observou que nas duas passagens havia um homem dormindo no barco? Na primeira passagem de Marcos, quem estava dormindo era Jesus. Na segunda passagem do livro do profeta Jonas, quem estava dormindo era Jonas. E eu quero te perguntar, existe diferença entre Jesus no barco dormindo e Jonas também no barco, no navio dormindo? É claro que há. Há muita diferença. E eu começo aqui dizendo para você que a tempestade enviada por Deus é para mostrar a mim e a você que estamos indo numa direção errada. Uau! Quando Deus permite uma tempestade na sua e na minha vida, é um alerta, é uma manifestação do amor do nosso Deus para mostrar, para dizer, para que você e eu entendamos que estamos indo na direção errada. Portanto, preste muita atenção. Duas tempestades, dois propósitos diferentes, dois propósitos distintos. Uma foi enviada por Deus, a outra enviada por Satanás. Cada situação dessas tempestades envolvia um homem. Numa era Jesus, na outra era Jonas. Na que estava Jesus, havia tempestade, mas havia certeza de que aquele que é o Senhor do reino, do qual eu e você fazemos parte, isso vai nos levar, sem dúvida alguma, ao crescimento espiritual. A segunda tempestade, esta enviada pelo Senhor na vida de Jonas, era para mostrar que Jonas estava indo para uma direção errada. Jonas estava dormindo porque estava deprimido. Olha só que interessante. Olha só o que a enfermidade produz. Essa enfermidade que é a enfermidade do século 21. A depressão. Jonas estava dormindo, não, como diz o texto, um sono profundo, não porque ele tinha sono pesado, não, é porque ele estava fugindo de uma realidade, estava indo na contramão do que Deus havia dito para ele. Então, todas as vezes que vem uma tempestade sobre nós precisamos primeiro identificar quem é que a enviou. Se foi Satanás, se foi o diabo, nós precisamos usar as armas certas. Se é uma tempestade enviada pelo Senhor, nós tratemos de entender que a motivação do Senhor é levar eu e você de novo à rota, à direção certa. É maravilhoso a gente entender nesses dois exemplos de duas tempestades, como isto fica claro. Uma tempestade, o Senhor estava dormindo no barco, o Senhor do reino,
reino do qual nós fazemos parte. A segunda tempestade foi o Senhor quem enviou. A primeira foi Satanás, para provocar os discípulos e para desviar os discípulos do caminho que eles deveriam ir. Olha que interessante, presta atenção. Como você e eu podemos escapar de coisas desagradáveis quando estamos indo na direção errada? Nós precisamos muitas vezes ter esse discernimento de que quando advém sobre nós uma tempestade, não é para fulminar, não é para matar, mas é Jesus dizendo: você está indo para o caminho errado. Eu preciso que você volte para a direção certa. Eu preciso que você entenda de que o que você está fazendo vai te levar a um caminho de morte. E eu não tenho isso para você. Eu tenho um caminho de vida. Então eu estou enviando essa tempestade para você acordar, para você reconhecer e para você voltar aos meus caminhos. A pergunta que o Espírito faz a todos nós nesta tarde é: em que tempestade você e eu estamos? Nós estamos na tempestade que foi enviada por Satanás, e nós então precisamos saber como enfrentá-la, ou nós estamos vivendo uma tempestade enviada pelo Senhor, e então fica mais fácil a gente só reconhecer, recuar e voltar para o caminho certo. Olha só que interessante, você e eu estamos lidando com isso da maneira certa? A pergunta que eu fiz e enviei o desafio hoje a todos vocês é: quando a tempestade vem na sua vida, como é que você lida com ela? Tem duas maneiras. A maneira em que você reconhece que foi o diabo quem mandou, foi o diabo quem criou essa situação, essa tempestade. E a segunda, foi Deus quem enviou, justamente porque Ele quer que você não se perca. A tempestade dos discípulos foi enviada por Satanás. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Satanás quer constantemente afastar eu e você dos propósitos de Deus. Satanás quer afastar eu e você dos propósitos de Deus, por isso ele envia tempestades na nossa vida. A tempestade de Jonas foi enviada por Deus para que ele retornasse à vontade de Deus. E algumas pessoas podem enfrentar tempestades e não conseguem identificar que o fato delas estarem indo para uma direção que Deus não tem, elas tão somente deveriam reconhecer, retroceder e voltar para o caminho certo. É assim que o Senhor faz com cada um de nós. Por isso, os discípulos, como nós, estavam indo na direção certa. O Senhor disse: vamos atravessar, vamos para o outro lado. Eles estavam indo na direção certa. O que Satanás fez? Enviou uma tempestade para impedi-los, para desviá-los, para atemorizá-los. Então precisou ter aqui uma resposta de Jesus para ensinar aqueles homens. Olha que interessante. Jesus, ele não tem prazer nas tempestades. Você sabia disso? Ele só envia tempestades para corrigir a rota, para que eu e você muitas vezes voltemos ao lugar da vontade dele. Satanás não. Satanás envia tempestade para tirar você da vontade de Deus e para tirar você do caminho certo. Então é importante a gente nessa tarde considerar isso, para termos um tempo de oração.
A maioria, como eu disse no início, a maioria enfrenta tempestades. Agora, nós precisamos saber se essa tempestade foi enviada por Satanás ou se essa tempestade foi enviada pelo Senhor. Olha só que legal que eu fui considerando aqui e escrevendo para deixar cada um de nós bem alerta. Na primeira tempestade enviada por Satanás, Jesus repreendeu o vento, Jesus acalmou o mar, se estabeleceu a bonança. E o que é que o Senhor quer nos ensinar aqui? Primeiro, talvez você, diante de uma tempestade enviada por Satanás na sua vida, você somente tem fé para pedir a Jesus para socorrê-lo, porque foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram até onde Jesus estava dormindo, acordaram Jesus e disseram: nós estamos enfrentando uma tempestade. Talvez a sua fé esteja como a dos discípulos, somente para chamar a atenção de Jesus, para pedir socorro a Jesus, para acordar Jesus, para te ajudar na tempestade. Quando que Jesus ensinou aos discípulos, quando disse, depois de ter acalmado o vento, apaziguado o mar, disse: por que vocês não têm fé? A grande lição que Jesus ensinou àqueles homens foi sobre a fé, porque embora eles estivessem ali com Jesus, Jesus estava querendo que eles mesmos tivessem condições de repreender o vento, de apaziguar o mar. E eles tiveram fé somente para acordar Jesus. Talvez você esteja vivendo nesse momento uma fé que só serve para chamar, acordar Jesus. E Jesus quer dar a mim e a você a fé para que nós repreendamos a tempestade, para que nós repreendamos Satanás, para que nós tragamos bonança, quietude, paz sobre o mar revolto da nossa vida. Você entendeu? Você entendeu a importância de você ter fé não só para chamar Jesus? Por exemplo, você pode ter um nível de fé que diz assim: bom, eu vou entrar na sala de oração, vou pedir oração e Jesus vai me atender. Esse é um nível de fé. Agora você pode ter um nível maior. Você pode entrar na sala de oração, você pode pedir oração para que Jesus atenda, mas você se levanta como um intercessor e diz sobre a tempestade que você está enfrentando: acalma-te, recue, apazigue, saia, eu te repreendo em nome de Jesus. Olha só como é importante a gente considerar a palavra de Deus que estamos recebendo nesta tarde. Que tipo de fé você e eu temos tido? Apenas para acordar Jesus? Apenas para pedir socorro a Jesus? Apenas para fazer o que os discípulos fizeram? Acorda, há uma tempestade aqui, nós vamos morrer. Foi assim que os discípulos acordaram Jesus: nós vamos morrer, Jesus, nós vamos morrer. Esta foi a fé que aqueles discípulos tinham. Talvez seja assim que tenha sido a minha e a sua fé no decorrer desses anos todos, apenas para acordar Jesus que está dormindo e que estamos enfrentando a tempestade. Talvez o que Jesus esteja ensinando cada um de nós nesta tarde seja: embora você esteja diante da tempestade que o inimigo enviou e lançou sobre você, além de você contar comigo,
Eu quero te dar uma ferramenta poderosa para você vencer a tempestade. Você pode invocar o meu nome, você pode contar comigo, mas tem algo que você já possui que se chama fé. Fé para enfrentar a tempestade, fé para ver o inimigo derrotado, fé para ver o mar revolto e a tempestade que você está vivendo tornar-se uma bonança. Aleluia! Eu quero encerrar para a gente orar aqui, de tudo que eu escrevi e anotei, coisas importantes para nós nesta tarde. Primeiro, nós temos que ordenar as tempestades que Satanás envia sobre nós, para que elas se acalmem, para que elas recuem, porque o alvo do inimigo, o alvo de Satanás, é tirar-nos do alvo, da vontade de Deus. Então nós temos que ter fé, usando o nome de Jesus, para repreender essa tempestade. Segundo, devemos olhar essas tempestades sobre o plano, sobre a perspectiva dos céus, e declarar a palavra do Senhor, que tem poder para mover na terra tudo aquilo que o diabo intenta contra nós. É importante nós considerarmos isto, e não só considerarmos, praticarmos isto. O Senhor é soberano, o Senhor tem poder sobre a terra, tem poder sobre o nosso inimigo. Portanto, toda tempestade que não foi Deus quem enviou, que foi Satanás quem enviou, se levante em fé, se levante em fé e diga, usando o nome de Jesus, para que essa tempestade da sua vida recue, apazigue. O mar revolto vai se normalizar, o vento forte vai parar de soprar contra você, porque você vai estar usando aquilo que você já possui, que é a fé, e você vai usar o nome de Jesus. Então, duas ferramentas, duas armas poderosas, que nenhuma tempestade enviada por Satanás vai resistir, vai resistir. Então, deixe-me dizer uma coisa aqui para nós orarmos. Antes de você e eu enfrentarmos a tempestade, nós precisamos discernir. Essa tempestade na minha vida, ela provém de Deus, é Deus quem a enviou, porque eu estou como Jonas, lá no porão do navio, dormindo, estou deprimido, estou desencorajado, estou sem ânimo, e eu estou fugindo da vontade do meu Deus. Então essa tempestade vai levar você e cada um de nós ao arrependimento e voltarmos aos caminhos do Senhor. Agora, se a tempestade que você está enfrentando foi enviada por Satanás, como esta que foi enviada para aqueles discípulos, Jesus está no barco da sua vida, Jesus está no seu coração. Então você pode usar o nome de Jesus, mas mais do que o nome de Jesus, você pode aliar outra bomba atômica, que é a fé, para desfazer essa tempestade, para desfazer este mal, para desfazer tudo aquilo que o diabo intenta contra você, que é tentar te desviar do lugar aonde você vai ter a vitória. Então vamos lá. Você consegue identificar as tempestades que estão acontecendo na sua vida hoje? Primeira coisa que você precisa considerar: você consegue identificar se a tempestade que você está enfrentando, ela provém do diabo ou de Deus? Segundo, se for do diabo, quais as ferramentas que estão à nossa disposição? Duas: o nome de Jesus e a fé. Deus permite que aconteçam problemas na nossa vida
Justamente sabe por qual razão? Para que eu e você os derrotemos. E para que eles sejam derrotados, as tempestades, os problemas, nós precisamos então exercer a fé e usar o nome de Jesus. Você só não pode fazer como os discípulos. E eu estou aqui em nome de Jesus profetizando que nenhum de nós aqui vai ficar no estágio de fé que estavam aqueles discípulos. Apenas acordar Jesus e pedir para Jesus intervir na tempestade. Você não é daqueles que apenas vai clamar para Jesus te socorrer, para Jesus intervir. Você vai usar o nome de Jesus, mas você vai exercer a fé que você possui e você vai ver essa tempestade se dissipando da tua vida. Eu estou profetizando que se você, tanto quanto eu, adotarmos esta conduta, o Senhor vai dar a você a vitória sobre essa tempestade. Por fim, no meio da sua tempestade, incite a sua fé naquele que vai mostrar para você o poder que há no nome dele, através da sua fé, para que você então possa ver a tempestade saindo da sua vida. Amém? É assim que funciona, é assim que procede, é assim que nos tornamos vitoriosos, é assim que enfrentamos as tempestades que advêm sobre nós. Se for de Deus, como foi no caso do profeta Jonas, é para voltar todos nós à rota, ao caminho, ao lugar, à direção de Deus. Jonas estava fugindo, lembram-se disso? Deus mandou tempestade para Jonas ser despertado, para voltar para o lugar certo. Talvez você esteja enfrentando essa tempestade e Deus está te dizendo: eu enviei essa tempestade para levar você de volta, para trazer você ao caminho certo. Então obedeça. Essa tempestade não vai fazer com que você pereça, não. Agora, a outra tempestade, aquela que veio sobre os discípulos, esta não foi Deus quem mandou, não, foi Satanás. Porque Satanás quer tirar os filhos de Deus do foco, do lugar e da direção aonde nós vamos ter a vontade, a clareza e, acima de tudo, a vitória que Deus tem para cada um de nós. Então, quando estamos enfrentando essa tempestade enviada por Satanás, temos que usar duas ferramentas: o nome de Jesus, e temos que usar a fé. E é para isso que eu quero convidar você a ter um tempo de oração comigo nesta hora. Você está enfrentando uma tempestade? Que tipo de tempestade? Você já conseguiu discernir? Foi Deus quem enviou ou foi Satanás? Isso é importante, meus irmãos. Isso é fundamental. Desculpe eu ser insistente aqui, porque se você não discernir, você pode ficar apenas, mesmo sem entender, orando, intercedendo, clamando, e nada vai acontecer. Porque Jesus, quando envia tempestade, é para dizer a mim e a você: olha, você está indo numa direção errada, quero que você volte, quero que você siga este caminho. Se for Satanás, aprendamos a lição que Jesus deu aos discípulos. A fé que eles tinham era só para acordar Jesus. Talvez a sua fé, quando você está enfrentando uma tempestade enviada por Satanás, seja apenas para pedir oração. Não há nada de errado, não há pecado nenhum. Mas além de você pedir, você precisa crer que a sua oração, a fé que você possui, clamando em nome de Jesus, pode completamente dissipar essa tempestade que você está enfrentando. Vamos orar? Levante a sua voz, coloque um like agora, você que está nesta transmissão, você que está nessa sala de oração, levantando as suas mãos, dizendo: eu vou orar junto com o meu irmão. É assim que eu me considero, seu irmão.
viu? Sou seu irmão em Cristo. E quando juntos oramos, o Senhor atende o nosso clamor. Pai, no nome de Jesus, recebemos o desafio nesta tarde, Senhor, e levantamos a nossa voz para que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, para que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Se as tempestades que estamos enfrentando são oriundas do diabo, de Satanás, do nosso inimigo, nós, Senhor, pedimos em Teu nome que fortaleça a nossa fé para repreender, para anular esses intentos e estes mares revoltos que advêm sobre nós. Em nome de Jesus, nós nos apropriamos agora da mesma fé que o Senhor sempre teve e ensinou, a fé que remove montanhas, a fé que vê o impossível, a fé que faz com que as coisas que estão acontecendo de errado, que nos paralisam, que nos amedrontam, que nos tornam ineficazes, elas tornam sem efeito na nossa vida, porque ousamos, Senhor, crer e ousamos declarar que em nome de Jesus, todo mar revolto, toda tempestade, toda a fúria dos ventos, toda a fúria da água que tem vindo sobre nós, ela agora há de se dissipar, há de se acalmar, há de se tranquilizar, em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Como vocês não devem estar conseguindo visualizar o nosso símbolo de interrogação, eu não sei se há pedidos que vocês queiram que eu ore junto com você, mas se tiver, por favor, escreva para que eu possa ter um tempo de oração junto com você agora, por favor. Estou vendo aqui, naqueles que estão nesta sala de oração, se há algum pedido, mas creio que nenhum de vocês escreveu. Então, temos só aqui uma palavra de gratidão, de agradecimento da pastora Marta. Estamos hoje em consulta e as notícias têm sido muito boas sobre o meu marido, pastor Adilson. Somos gratos por esta sala de oração ter sido canal de bênção sobre a vida do meu esposo. Glória a Deus, glória a Deus. Simone pede aqui oração. A Elídia também pede oração pelo Elias. Qual é a oração que você quer que eu faça junto com você? Elídia, pelo Elias, escreva para mim, fica mais fácil. Nós vamos orar, sim, Simone, pela sua amiga Thaís e pelo Elcio. Estão passando por dificuldades no casamento. Vamos fazer um clamor para que a tempestade que eles estão enfrentando, através do nome de Jesus, da fé que nós estamos recebendo, possam fortalecê-los e possa dissipar toda essa crise conjugal. Pai, em nome de Jesus, levantamos a nossa voz em favor, Senhor, da Thaís e do Elcio. Senhor, nós levantamos agora a nossa voz, declarando, Senhor, que toda tempestade que o diabo tem enviado, Senhor, sobre esta casa, sobre esse casamento, sobre os teus filhos, Senhor, sejam dissipadas agora. Repreende, Senhor, toda situação, Senhor, de tempestade na vida conjugal. Senhor, nós repreendemos agora, declaramos, Senhor, que pela fé nós já vemos este casal reconciliado, restaurado, em nome de Jesus. Queremos orar, Senhor, pela Patrícia, que
ainda, Senhor, está se restabelecendo, Senhor, da saúde física e também do seu emocional. Senhor, nós declaramos sobre a Patrícia, Senhor, o renovo do Senhor. O Senhor que envia, Senhor, do teu Espírito para dar, Senhor, equilíbrio às emoções. Venha sobre ela, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pela família da Sandra, que vem, Senhor, sempre nesta sala, Senhor, rogar a Ti. Levanta, Senhor, aqui fé no coração da Sandra, tua filha, Senhor, para ver, Senhor, essa tempestade, Senhor, este mar revolto sobre a sua família se dissipando, como ouvimos nesta tarde. Sandra não é só aquela que acorda, como os discípulos acordaram Jesus, mas ela crê no impossível. Ela crê que através da sua vida, ela crê que através do seu testemunho, ela pode tocar no coração dos seus familiares e levá-los a uma conversão genuína, em nome de Jesus. Queremos orar, Senhor, pela Vera, pela Evelyn, que pede oração pelo seu esposo. Senhor, nós levantamos um clamor agora pelo marido da nossa irmã, Senhor, para que haja, Senhor, uma manifestação do teu poder sobre ele, em nome de Jesus. Oramos pela mãe da Simone, pela Amélia, Senhor, que tem sofrido com dores lombares. Senhor, repreendemos este mal, repreendemos, Senhor, essas dores, Senhor, na musculatura, Senhor, da dona Amélia, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela Elídia, Senhor, que tem enfrentado, como ouvimos nesta tarde, Senhor, tempestades vindo sobre ela, que o Senhor dê discernimento a ela, para saber de onde provém essa tempestade. E se for uma tempestade que o Senhor está permitindo, que o Senhor então dê a ela consciência de retorno, de lugar de volta, Senhor, para o centro da tua vontade. Mas se for Satanás, então, Senhor, fortalece a fé da Elídia, Senhor. Dá a ela, Senhor, autoridade no teu nome para repreender essa tempestade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Constância quer agradecer a Deus as orações em favor do cunhado, o Nelson, que foi acometido de Covid, foi entubado, estava na UTI, recebeu alta. Glória a Jesus. O Senhor é fiel, não há oração que o Senhor não responda. Glória a Deus por cada uma, das orações que estamos fazendo aqui, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Que haja mesmo sobre todos aqueles que estão, Senhor, nesta sala, invocando, Senhor, o teu nome, seja, Senhor, sobre os familiares, seja sobre aqueles, Senhor, a quem o Senhor quer manifestar o teu poder. Que haja, Senhor, um derramar da tua graça, que haja, Senhor, a manifestação do teu poder, Senhor, até mesmo, Senhor, como pede a Carmen aqui, Senhor, que oremos pelo seu cachorrinho, Senhor. Ele está enfermo, está doente. O Senhor ama a criação, o Senhor ama toda a criação. Toda a criação foi criada por ti, Senhor, e nós pedimos, Senhor, que restaures e cures a enfermidade, Senhor, deste cachorro, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, agradecidos por findar uma semana em que o Senhor conduziu a nossa vida. Foram tantos os ensinos, foram tantas as verdades ditas, Senhor, e esperamos, Senhor, que não fique apenas, Senhor, no campo da mente, mas que desça para o nosso coração. E que nesta tarde, Senhor, como ouvimos a tua voz, qual é a tempestade que estamos enfrentando? Se for de Satanás, usemos a fé e o nome de Jesus. Se a tempestade que estamos enfrentando foi Deus quem mandou, é para que nós voltemos e andemos no caminho certo. Obrigado, meus irmãos, obrigado por vocês estarem mais uma vez
nesta tarde. O Senhor continue falando e abençoando vocês. Meia-noite você está sendo convidado para um tempo de intercessão, que é a nossa vigília. Vigília para todos, vigília para buscarmos ao Senhor em busca de um avivamento na nossa vida, na nossa casa e também sobre a nossa nação. Oramos, Senhor, pelo Giovanni, meu irmão. Orei por ele ontem, Senhor, e quero encerrar essa sala de oração orando por ele, Senhor, que ainda está enfermo, Senhor, no seu nervo ciático. Pai, libera a cura para o Giovanni, Senhor. Libera agora, Senhor, cura para o seu físico, em nome de Jesus. Senhor, abençoe vocês. Tenham vocês uma excelente tarde. Até meia-noite. Graça e paz.